Boa noite, a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Que alegria poder estarmos juntos nesta noite, podendo receber uma palavra do Senhor para as nossas vidas, cultuando a Ele, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração dos nossos corações. E eu vou começar orando antes de estar ministrando a palavra. Pai, muito obrigada, Deus, por esta noite tão especial que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós queremos, Deus, pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, que nós possamos receber nesta noite tudo aquilo que o Senhor preparou para nos entregar. Eu quero colocar a minha vida diante do Senhor como instrumento, como voz do Senhor nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, me dê graça, me dê toda a sabedoria, Pai, para que eu possa cumprir com fidelidade aquilo que o Senhor confiou a mim. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Aqui em João 12, nós vamos ler o versículo 24 e 25. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Olha esse texto. Ele aconteceu no momento onde os gregos falam com Filipe e dizem que gostariam de conhecer Jesus. Eles haviam ouvido falar de Jesus, tantas coisas, e Jesus estava se tornando muito conhecido. Como a Grécia é conhecida como o berço da sabedoria, os gregos tiveram interesse em conversar com Jesus. E quando Jesus foi comunicado de que os gregos queriam conhecê-lo, ele diz essa palavra, que, diga que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dará muito fruto. E é uma palavra que, na sabedoria humana, ela é muito contraditória. Porque como que alguma coisa tem que morrer para dar fruto? É uma palavra que só poderia ser compreendida com o entendimento do Espírito de Deus. E naquele momento, Jesus estava se referindo à sua morte e à sua ressurreição. E ele usa essa metáfora, para que as pessoas dissessem ali aos gregos. E para nós termos, na verdade, a ressurreição, nós precisamos passar pela morte. E passar pela morte, meus irmãos, não é nada fácil. Jesus, quando estava a caminho para passar pela morte, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a sua vontade. E todos nós, meus irmãos, todos nós queremos a vontade de Deus nas nossas vidas, não é? O versículo que nós colocamos e falamos muitas vezes em Romanos 12, 2, que fala da transformação, e a renovação da nossa mente. E ali fala qual é a agradável, perfeita, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quem não quer essa vontade para a sua vida? A vontade que primeiro ela é boa, depois ela é agradável. E aí na perfeita, eu vejo que nós temos que entender que isso passa por um processo. Assim como Jesus passou pelo processo dele, para que se cumprisse a vontade do Pai, ele passou todo o processo aqui na terra. Assim como nós também vivenciamos os processos aqui na terra. E essa vontade de Deus, ela passa pelo processo. E quando chega na a perfeita vontade de Deus, porque boa é ótimo, agradável melhor ainda, só que a perfeita, ela passa pela cruz. A cruz é a perfeita vontade de Deus. Jesus viveu todas elas. Todas elas.
E quem quer viver um evangelho de verdade, um evangelho sem cruz, não é um evangelho que vive a plenitude de Deus. Para nós podermos viver a plenitude do evangelho, nós precisamos passar pela cruz. E passar pela cruz é passar pela morte, é passar pela dor. São os processos que nós vivemos. E quando nós vemos aqui em João 5:25, que eu gostaria de estar lendo com você, que fala que, em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha só, os mortos, somente os mortos, ouvirão a voz do Filho de Deus. Às vezes, meus queridos, nós temos dificuldades de ouvir a voz de Deus, porque tem coisas nas nossas vidas que ainda não morreu. Quando Jesus chegou em Betânia, estava aquele alvoroço, porque Lázaro tinha morrido. E as pessoas cobravam, nossa, mas ele era amigo, Jesus era amigo de Lázaro. E chegou depois que ele já tinha morrido, chegou atrasado. E naquele momento as irmãs de Lázaro, todas elas, as duas, né, na verdade, estavam ali, nossa, mas o senhor chegou agora ele já morreu. E Jesus falou, não, ele vai ressuscitar. Não, eu sei que no dia, né, da ressurreição ele vai... Jesus falou, não, ele vai ressuscitar. E quando Jesus fala, Lázaro, vem para fora, Lázaro foi o único que ouviu a voz de Jesus. Porque era o único que estava morto. Porque se nós não morrermos, o que acontece? Nós podemos existir. Nós até existimos, mas nós só temos vida em Jesus. E aí, quando nós morremos, é doloroso, porque é a morte do nosso eu. É a morte de coisas que, na verdade, nós gostamos. No momento onde nós morremos, nós também experimentamos coisas sobrenaturais. Quando nós morremos, a calúnia, ela não te machuca mais. A ofensa, ela não te fere mais. O orgulho já não te domina mais. Você já não emburra mais. Quantas vezes nós temos dificuldades de viver esse processo de Deus? Porque nós estamos vivos em coisas que já tinham que estar mortas, que já tinham que estar crucificadas. E essas coisas, enquanto elas não morrem, elas impedem a nossa vida de deslanchar. Ela impede nós de vivermos uma plenitude em Deus, preparada para cada um de nós. Sabe aquela coisa, eu estou dentro de uma igreja, mas eu não vou com a cara do fulano. Queridos, nós precisamos entender verdadeiramente o que é o perfeito amor de Deus. Porque quando nós morremos, os nossos valores, eles mudam. Os nossos valores, a nossa visão das coisas muda. A nossa mentalidade, ela passa a ser outra mentalidade. Porque nós temos a mentalidade de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Como diz Paulo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E aí eu não tenho mais uma mente de uma pessoa sofredora. Porque eu entendo qual é a minha posição. Eu entendo a autoridade que eu também tenho. Quando eu tenho a vida plena de Cristo, quando eu entendo pela fé, quando eu aceito esse Jesus como Senhor da minha vida, Ele é meu Salvador, mas Ele passa a ser o seu Senhor, Ele passa a governar a sua vida. E aí você começa a entender o seu propósito.
entendo que eu tenho um propósito. Eu começo a compreender as coisas que eu faço, por que eu faço. Isso é extremamente importante. Quando nós lemos aqui, eu vou ler Romanos 5:17, que diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, eu reino com Jesus. No tempo que isso acontece de Deus na minha vida, eu tenho a mentalidade de um rei. Eu tenho uma mentalidade de governo. Eu tenho uma mente de governo. Jesus é chamado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não é só o Rei da terra. E nós, como igreja, nós temos um propósito também. Como igreja, o significado de igreja é se unir para governar. Para governar num tempo onde a terra está focada na morte. Nós nos unimos para governar, para manifestar essa vida de Cristo em nós. Eu acho tão maravilhoso porque aqui em Provérbios também, no 16:4, diz que o Senhor faz tudo com propósito. Até os ímpios para o dia do castigo. Queridos, aqui é muito claro. O Senhor faz tudo com propósito. Ele fez nós temos um propósito. Ele nos designou também para sermos resposta nesse tempo, nesta geração aonde nós estamos. Nós temos que ter uma vida com propósito. Não é uma vida aleatória, não é uma vida que eu vou caminhando para qualquer lado, em qualquer direção, de qualquer maneira. Mas quando eu sei do meu propósito, eu entendo o que eu faço, o porquê eu faço, eu sei muito claro qual é o porquê da minha vida. Você sabe qual é o porquê da sua vida? Porque tem uma frase que diz que quem tem um porquê para viver, suporta qualquer como. Então, quando eu encontro o meu porquê, eu entendo o sentido das coisas na minha vida. Nós precisamos entender o sentido daquilo que nós fazemos. Aqui em Atos 13:36, hoje eu vou passear por alguns versículos, mas isso é bom para nos trazer mais compreensão daquilo que está sendo dito. Diz assim, olha: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Então aqui diz que Davi, serviu ao propósito de Deus. E nós conhecemos a história de Davi. Nós sabemos muitas coisas a respeito dele. Sabemos também que Davi foi um homem que pecou, foi um homem que falhou. Mas ele cumpriu o propósito aqui, de Deus na vida dele. E ele poderia ter muitos atributos. Nós poderíamos dizer, Davi foi rei, Davi foi guerreiro, Davi foi profeta. Davi teve muitas coisas. Ele fez muitas coisas. Mas aqui não é exatamente, quando nós definimos algo profundo sobre Davi, não era o que ele fazia, mas era como ele fazia. Porque mais do que fazer, é como nós fazemos. Será que aquilo que nós estamos fazendo hoje, talvez nós até estejamos fazendo algumas coisas, mas como que de fato nós estamos fazendo? Como está o nosso coração? Porque a forma mais forte que Davi é lembrado hoje, ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. E aí eu quero saber, você tem
vivido esse propósito de Deus nesse tempo, nessa geração, para a sua vida? Você tem vivido? Porque hoje nós sabemos que Davi já não está mais aqui. Mas nós sempre vamos lembrar que Davi era um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. O dia que você não estiver mais aqui na terra, como que as pessoas vão se lembrar de você? O que as pessoas vão falar ao seu respeito? Como que você vai deixar a sua história? Como você está vivendo esse propósito aqui na terra? Porque todos nós temos um propósito. Talvez você diga, eu não estou vivendo porque eu não tenho um propósito para a minha vida. Eu não sei qual é o propósito para a minha vida. Mas eu quero dizer para você, segundo a palavra de Deus, que está aqui em Efésios 1:11, você anota aí, para você meditar nessa palavra, que diz assim: nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, todos fomos escolhidos, sendo predestinados. Ou seja, Deus nos escolheu, nós somos filhos, mas Ele já tinha predestinado, Ele já tinha decretado algo ao nosso respeito, antes mesmo da fundação do mundo. Deus nos criou com intencionalidade. Deus nos criou com desejo, intencionalidade do seu coração, desejo do seu coração, para manifestar aqui na terra aquilo que já foi decretado no céu. Deus nos criou com um propósito de um relacionamento com Ele. Porque se nós não tivermos uma vida desta maneira, nós não vamos entender. Nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos. Quando nós vamos lá em Gênesis, que diz que Deus fez tudo através da sua palavra. É ou não é? Haja luz, houve luz e assim por diante. Mas quando Deus, Ele foi fazer o homem, Ele tocou no homem, expressando ali o desejo do relacionamento com o homem. Então o homem teve o toque ali de Deus. Para você ver como que isso é forte, porque há um propósito, há uma intencionalidade de Deus. Nós temos esse propósito e precisamos ter claro qual é esse propósito. E viver esse propósito é ser a expressão de Deus nessa geração. Olha só, é ser a expressão. Viver o seu propósito é ser a expressão de Deus nessa geração, nesse momento aonde nós estamos vivendo. E para a gente saber do nosso propósito, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Nós precisamos saber também quem nós somos. E algumas características nossas, elas vão falar muito a respeito desse propósito. Nosso propósito está muito relacionado com as habilidades que nós temos. Está muito relacionado com as nossas paixões, aquilo que nós gostamos. Com os dons que nós temos, dons naturais. Dons naturais. Com os defeitos também que nós temos, com as nossas dificuldades, com talentos que nós recebemos de Deus, os nossos dramas, as nossas lutas, tudo isso tem muito a ver com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Porque tudo aquilo que nós recebemos de uma forma natural, também é para apontar para o sobrenatural de Deus. As nossas lutas nos levam a um propósito de Deus. Jesus teve que passar por essas lutas, Ele teve que enfrentar todas essas dificuldades, Ele teve que enfrentar pessoalmente a morte. E glória a Deus porque Ele fez isso no nosso lugar.
E assim como nós temos, quais são as suas habilidades? O que você faz, que você faz e é agradável? Aquilo que você faz e você tem às vezes aquele sentimento, nossa, eu nasci para isso. Que não é fardo, que não é peso, mas é bom. Porque Deus não vai te dar um propósito que seja peso para a sua vida. É claro que muitas vezes nós vemos alguém fluindo e nós achamos que aquela pessoa ela tem mais condição do que eu em fluir e ir mais longe. Mas na verdade, todos nós temos o nosso processo. Temos o tempo. Como se nós estivéssemos dirigindo um carro, eu ponho na primeira marcha. A primeira marcha, ela é uma marcha que ela é mais lenta, ela é mais, vamos dizer, um pouquinho mais sofrida. Só que depois nós vamos mudando a marcha. E com o tempo, esse carro, ele já vai estar em alta velocidade, ele vai estar fluindo. Assim é com a nossa vida também. Mas nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos nos posicionar em também querer fazer. Porque se eu também ficar parado, eu tenho um propósito de Deus, mas eu também não me movimento. Eu também não caminho, porque o caminho se faz caminhando. Eu preciso caminhar. Eu preciso começar a entender exatamente as coisas que vão me atraindo, aquilo pelo qual eu sou conduzido naturalmente. Talvez você não seja uma pessoa que tenha uma habilidade, talvez, de falar em público. Nada que você não possa, com o tempo, desenvolver. Mas, de repente, você é uma pessoa que gosta extremamente de orar. É uma pessoa que tem um tempo de oração, que é algo que é prazeroso, é agradável. Isso acontece naturalmente. É natural que a gente vai sempre convergindo para aquilo que nos dá mais alegria. E tem que ser assim, esse propósito, ele é um propósito maravilhoso. Ele é um propósito que transforma as nossas vidas, porque quando o Espírito Santo está em nós, ele começa a nos conduzir, ele começa a nos mostrar, ele começa a nos revelar. Então, todas essas coisas, elas estão extremamente entrelaçadas com o propósito de Deus. E quando isso acontece, nós temos muito mais foco, nós fluímos naturalmente. E automaticamente nós nos tornamos a expressão de Deus nessa geração. Nós nos tornamos alguém que faça a diferença. As pessoas têm que olhar em nós e ver o brilho nos nossos olhos, ver a alegria de ter essa vida em nós. As pessoas olham para nós e anseiam que aquilo aconteça com elas, porque existe uma convicção, existe algo forte. As pessoas estão ao seu lado e elas gostam de ouvir aquilo que você fala. Elas gostam de ouvir os seus conselhos. Ela gosta de ouvir as coisas que você fala a respeito de Deus, porque aquilo atrai elas. Mas aquilo precisa ser uma verdade dentro de você. Isso tem que ser uma verdade dentro do meu coração. Eu não posso apenas falar sobre Jesus e falar de Deus como se aquilo fosse uma história que eu ouvi. Não, isso tem que ser alguma coisa que eu vivo todos os dias, que eu experimento a cada segundo da minha vida. Isso tem que ser a minha verdade. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ele é o caminho que nós vamos percorrer. Tudo que seja fora de Jesus não é verdade, é ilusão, é mentira, é distorção. Mas quando eu estou nesse caminho, quando eu encontro esta verdade, eu tenho a vida. E essa vida, ela realmente faz a diferença. Então que você seja, através dessa palavra, que o Espírito Santo de Deus esteja te mostrando, te inquietando, para que você esteja se posicionando dentro daquilo que Deus te chamou para ser. Não vamos passar uma vida que não tenha sentido, uma vida que não venha valer a pena, porque vai valer a pena.
vai valer muito a pena. Seja você essa diferença e essa manifestação da graça, do amor de Deus através da sua vida. Amém? Glória a Deus por essa palavra, foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E antes de nós encerrarmos, eu quero lembrá-los que a semana que vem nós voltaremos com o culto presencial, como já foi dito. Só que nós temos vagas limitadas para cumprir as determinações, as exigências legais da nossa vigilância sanitária. Então, esteja durante a semana dando o seu nome para reservar o seu lugar. E a hora que cumprir a quantidade de pessoas, nós não podemos liberar mais. Esteja atento, levando a sua máscara, levando a sua água. Os nossos cultos, né? O culto vai ser às 10 horas da manhã. E aí, à noite, ele será apenas transmitido o que aconteceu no culto durante a manhã. Então, não se esqueça que o culto não vai ser à noite. Ele só vai ser transmitido à noite na sua casa. Ele vai ser durante a manhã. E durante a semana nós também temos, terça-feira, o nosso Tadel. Você pode acompanhar, são estudos muito bons, vão te trazer crescimento, vão te trazer entendimento da palavra. Às quintas-feiras nós temos as células, tem sido uma bênção. O Senhor tem multiplicado grandemente o número de pessoas que estão conosco nas células. Eu espero você toda quinta-feira, para a gente poder estar, né, trocando um pouco mais da palavra de Deus, interagindo um pouco mais uns com os outros. Amém? Que o Senhor te dê uma semana de bênção, que seja uma semana onde você faça mesmo a diferença, aonde o brilho nos seus olhos venha atrair as pessoas que estiverem à sua volta, que você possa ser uma boca profética na onde você estiver. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão, assistência, consolação, amizade, o cuidado do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.